Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Estamos indo para a segunda parte do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já fizemos no programa anterior, do capítulo 1 ao capítulo 10, um breve resumo sobre cada capítulo. Queremos lembrar a todos que o nosso objetivo aqui não é dispensar a leitura do livro, que é muito mais rico. Como fizemos nos programas passados sobre as obras de Joana de Ângeles, procuramos em cada livro dela fazer um resumozinho, para que desperte nas pessoas a vontade de estudar esses livros. O mesmo nos livros da André Luiz, repito o que eu falei no outro programa. O objetivo era mostrar às pessoas o conteúdo maravilhoso que tem nas obras de André Luiz, que fala muito da vida daqui, com a ligação da nossa vida com o mundo espiritual, mais ou menos como é a vida na espiritualidade muito próxima a nós. E agora nós adentramos as obras da codificação. Já fizemos um estudo no Livro dos Espíritos, fizemos um estudo do Livro dos Médiuns, e agora estamos fazendo um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, ele é composto de 397 páginas, né? E o autor é o nosso querido professor Hippolyte Denis Rathenweil, pseudônimo Allan Kardec. O livro começa com uma introdução, que ele faz toda uma análise histórica das autoridades da época, fariseus, saduceus, terapeutas e tudo mais. Para algumas pessoas que não têm muito conhecimento do que aconteceu naquela época, ele faz um estudo rápido. E que é importante, ele faz um resumo das obras de Sócrates e Platão. Eu olho para o lado porque aqui está meu notebook com os resumos que a gente está conversando. Então, esse resumo das obras de Sócrates e Platão é de suma importância, como eu falei na outra aula. Por quê? Porque Sócrates e Platão fez um trabalho que nós espíritas entendemos que é uma preparação para o trabalho agora do século XIX, dos espíritos. Tanto que Sócrates e Platão fazem parte da pleiade de espíritos que trouxeram a doutrina espírita, que nós chamamos de espíritos de verdade, espírito de verdade, né? 28 capítulos. Então trabalhamos o capítulo 1, não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados aflitos, o Cristo Consolador. Falamos um pouquinho sobre bem-aventurados pobres de espírito e bem-aventurados puros de coração. Trabalhamos os bem-aventurados mansos e pacíficos e terminamos as bem-aventuranças com bem-aventurados misericordiosos. Adentra-se agora a um capítulo, podemos dizer que é o ponto alto do Evangelho, que amará ao próximo como a ti mesmo. Primeiro e maior mandamento, amará a Deus e sobre todas as coisas, ao seu próximo como a ti mesmo. Esse capítulo 11, ele vai mostrar aquilo que Jesus exemplificou o tempo todo. Sim, Jesus era rigoroso muitas vezes, né? Pois você fala, poxa, mas Jesus falava dos fariseus, isso aqui, então ele julgava. Não, Jesus não julgava. Ele tinha um ato de amor. Ele estava mostrando aquilo que não deveria ser feito, mostrando atitudes que deveriam ser evitadas, alertando para que até os próprios fariseus escutassem e mudassem o seu jeito de ser. Porque nos dias de hoje, em pleno século XXI, quantos de nós não temos comportamento de fariseu? Falamos uma coisa e fazemos outra. Exigimos do outro procedimentos corretos, mas nós, de nossa parte, continuamos fazendo o mesmo. Esses julgamentos que nós fazemos está fora do capítulo 11. Amarás ao próximo. Podemos até dizer assim, quando ele fala em amar ao próximo, ele não está dizendo que você tem que pegar aquela pessoa que é um inimigo e trazer ele em casa para comer churrasco. A ideia não é essa. A ideia é tirar do seu ombro um fardo. Se for possível reconciliar, ótimo. Mas ele não quer, então eu vou orar por ele.
eu vou entendê-lo de verdade. Não é, sabe, aquela falsa humildade ou aquela falsa pretensão de ser evoluído. Não, eu te perdoo, fica tranquilo. Não é isso que ele está esperando. É verdade do coração. Puxa vida, eu errei com ele, ele errou comigo, mas tá tudo certo, vamos seguir a vida. Se der para aproximar, aproxima. Seria bom. Não precisa nem ser amigo, mas, sabe, ficar de boa, como se diz no popular, e seguir a vida. Porque amanhã a espiritualidade vai sim comigo arrumar uma situação que possa nos aproximar. É muito bonito isso. Amar os vossos inimigos. Agora ele foi longe. Primeiro amar o próximo. Agora no outro capítulo Jesus vai mais longe. Ele fala amar os inimigos. Aristóteles faz uma frase muito interessante, que é difícil a gente fazer. Amar os inimigos eu até posso amar. O problema é amar as virtudes dos inimigos. Aí dói o coração, dói a nossa vaidade, dói a nossa prepotência. O nosso orgulho, então, fica em frangalhos, né? Amar o inimigo, tá. Agora, amar as virtudes do inimigo, aí está exigindo muito. Mas é a realidade que nós precisamos conquistar. Aí vai para o capítulo 13, onde fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E em época agora de rede social, é o que mais você vê, né? A pessoa ali tentando mostrar o bem que ele está fazendo. Tá vendo? Olha nós aqui julgando, né? Olha nós aqui julgando. É difícil, viver o evangelho é difícil. No programa atrás, eu lembrei de uma frase de um amigo meu, presidente de uma casa espírita, que ele dizia assim, sabe qual é o papel do evangelho? O papel do evangelho é ser um manual de evitar sofrimento. Se você viver o evangelho, você se machuca menos. Como eu faço para não me machucar? Viva o evangelho. Leia e viva ele. Viva esses 28 capítulos do evangelho. Você não vai se machucar. Você vai ser feliz dentro de você. Você vai criar dentro de você aquilo que é o top, que tem um dos capítulos que fala a criação do reino de Deus, em busca do reino de Deus. O reino de Deus é lá. Não, o reino de Deus não é um ponto geográfico, não é um lugar, o alto da montanha, onde os anjos ficam cantando hosanas ao Senhor, lá é o reino de Deus. Não, o reino de Deus é um estado de espírito, é uma forma de viver. Eu vou mudar o meu comportamento. A partir de hoje eu vou viver esse evangelho em toda a sua plenitude de verdade. Vou sofrer muito. Sofrer para derrubar o meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, minha prepotência. Desenvolver a humildade de cabeça erguida, dizendo, eu sei isso, aquilo eu não sei, então eu vou buscar ajuda. A humildade é saber entender que existem pessoas mais que a gente em todos os sentidos. Nós somos seres em evolução, filhos de Deus, como todos são. Honrar teu pai e tua mãe. Esse é um preceito maravilhoso que nós, infelizmente, muitos de nós não deu o verdadeiro sentido para esses dois espíritos que se prontificaram a vir na frente, dar oportunidade na nossa vida. Viveram. Estamos falando aqui dos pais que absorveram a missão de cuidar de seus filhos. E nós devemos, um momento importante dos pais honrar dos filhos honrar os seus pais. E hoje nós estamos vendo ao contrário, né? Que é os pais que têm que fazer tudo o que os filhos querem. E aí nós estamos desequilibrando o comportamento dos filhos, crianças, adolescentes. Mas isso é um outro momento a ser conversado. Fora da caridade não há salvação, sem dúvida. Da mesma forma que amar ao próximo e a caridade são coisas que estão juntas. A caridade não é só dar alguma coisa material, isso é um ponto importante. Dai comida a quem tem fome,
Como Jesus diz, quando você der alimento para alguém, é a mim que você está alimentando. Quando você vestir alguém, é a mim que você está vestindo. Dizendo, você está semeando para você. Você está construindo para você. Fora da caridade, esse ponto da doação das coisas materiais é muito importante. Mas ela transcende. A caridade no ouvir, caridade no falar, caridade no enxergar. Lembra que eu falei agora há pouco de julgamento? É caridade não julgar. Ah, mas ele fez errado. Calma, ele vai ter que corrigir esse erro, talvez na outra encarnação, mas não compete a nós. Não compete a nós agora dizer o que é certo e errado, pois há uma outra passagem onde vai falar da trave nos olhos e não enxergar o argueiro no outro, ou vice-versa, o argueiro nos olhos e não enxergar a trave. Não, é a trave nos olhos da gente e não enxergar o argueiro no olho do outro e coisas que o vale. Ou seja, a gente olha o erro do outro, mas não olha o nosso erro. Às vezes a gente esquece as palavras. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que ele quer dizer com isso? Eu peguei um dia um evangelho de outras religiões e esse capítulo ele é modificado. Porque aqui está dizendo o seguinte: você não pode servir a Deus olhando a necessidade puramente física. Quando Jesus diz assim para aquele rico, você quer me seguir? Sim. Dê metade dos seus bens aos pobres e depois você vem me seguir. Não diz para vire um vagabundo de rua, vamos dizer assim, uma palavra bem pesada. Vire uma pessoa da sarjeta, não tenha nada, dê tudo para os pobres. Não, ele não falou isso. Mas ele quis testar aquela pessoa para ver até onde ele estava apegado ao mundo material e desapegado ao mundo material. Esse espírito simplesmente virou, esse ser, virou as costas e foi embora. Ele não estava preparado para abandonar os seus bens. Ele gostou do trabalho do Cristo. Ele queria ajudar o Cristo, mas sem mexer com as suas necessidades materiais, sem mexer com o mundo material que ele vive. Não é comprar carro, não é comprar roupa, não é isso. É o mundo material, é o contexto de ligação com o mundo físico, é pensar no mundo físico em primeiro lugar do que no mundo espiritual. O senhor aparece uma vez, o palestrante fez assim: me fala uma coisa, todo mundo sentado, ele falando, e se entrasse um espírito agora aqui e dissesse assim: olha, todo mundo nessa sala aqui tem mais 3 dias de vida só, depois acabou. O que vocês vão fazer? Ele mesmo respondeu: vocês iam sair correndo, ir lá no cartório, passar a casa pro nome do filho, passar o carro pro nome da esposa, pegar o dinheiro lá e ver o que vai fazer e tal, acertar todo o contexto material, para ir embora tranquilo, que eu não vou perder nada. Como na verdade nós devíamos falar: puxa, 3 dias, deixa eu ver o que eu tô pisando na bola para corrigir, já que só tem 3 dias, e não o contexto material. O contexto material fica por aí, não interessa. Não é uma responsabilidade, não, é uma responsabilidade maior com a sua situação espiritual, que é aquela que vai persistir, vai continuar. Tudo que a gente tem material, um dia vai ser de outro. Nós, depois que desencarnarmos, depois de um tempo, seremos esquecidos. É uma lembrança de um ali, um acolá, mas acabou. Tudo que você tem vai ser de outro, vai ser destruído. Por isso, essa passagem, não se pode servir a Deus e a Mamon, ela tem uma conotação muito mais profunda de desapego do mundo físico e uma conexão maior e mais profunda do mundo espiritual, ou seja, do nosso eu imortal. Sede perfeitos, como perfeito é meu Pai que está no céu. É uma busca. Nesse capítulo tem duas lições. Uma, que é o homem perfeito, o homem de bem,
que realmente, se você ler aquilo lá, você vai falar, não, tá longe de mim fazer isso aqui. Mas tem um outro mais tranquilo, que são os bons espíritas. E se você ler aquele capítulo, aquela lição, você vai ver que não, aqui é possível sim, um pouquinho de esforço da minha parte dá para conseguir. O outro vai exigir outras encarnações, vai exigir muito desprendimento. Mas vamos chegar lá porque é o único resultado disso tudo, é a evolução. Nós vamos evoluir, queremos ou não, nós seremos empurrados para evoluir, pois é necessário para que possamos ser felizes, de verdade. Pois disse Jesus, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. É uma paz conquistada dentro do coração, que pode estar tudo numa bagunça, mas você, dentro de você, está tranquilo. E aí nós vamos para o capítulo Muitos os chamados e poucos escolhidos. Esse capítulo é tão fácil, de se perceber. A todo momento está sendo dado chance para todos nós de mudanças, de trabalhar para o próximo, de fazer as coisas boas. Mas no final, alguns nessa encarnação vão ter a alegria de dizer, puxa, eu consegui. E o outro vai ter que voltar numa outra oportunidade. Mas quando se fala voltar numa oportunidade, dá a impressão que reencarnar é igual trocar de sapato. Sim, nós vamos para a espiritualidade, não sei quantos anos. Pensando no tempo aqui da Terra, 200, 400, 300 anos, às vezes 500 anos, não sei, demora muito. Uma encarnação não é uma brincadeirinha, como eu disse, de trocar o sapato, mas é uma preparação de uma nova luta, uma luta gigante que precisaríamos traçar dentro de nós. E a última de hoje, a fé que transporta montanhas. Nós ainda temos a fé muito pequena, precisamos desenvolver essa fé. Vamos trabalhar para nós termos essa fé profunda dentro de tudo aquilo que nós estamos aprendendo e vamos vivenciar isso. Vamos pensar no assunto. Nós paramos por aqui e até o nosso próximo programa, O Espiritismo em Nossas Vidas. Fiquem todos na paz do Divino Mestre.